estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e hoje a entrevista é com um dependente químico em recuperação. Jonatas Bento, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Opa, agora sim. Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe a sua vida. Amém. E a vida de todos que estão nos assistindo nesse momento. Amém, amém. É um assunto muito importante, então se você se identifica, fique com a gente aqui até o final, que ele vai explicar todo esse processo também, tá bom? E começando, né, antes de entrar aí no processo de drogas mesmo, né, de firmar nesse assunto, eu queria saber como que era a sua vida antes de Jesus, né? Os caminhos que você andava, as coisas que você fazia, que hoje você tem um entendimento, né, que não eram caminhos bons, né, coisas boas. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa sua fase. Sim. Então, primeiro citando a Bíblia, né, que fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é a morte, né? Ele acaba levando à morte. Eu nasci praticamente no berço evangélico, né? Desde os 2 anos de idade, meu pai sempre me levou para a igreja. Só que filho de crente, crentinho também não é, né? É algo que precisa partir da pessoa, né? Fui criado no caminho certo, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi trilhar os caminhos que, para mim, eu achava que era bom. E aí foi quando eu me afastei, né, por volta de uns 15 anos de idade. E aí, nessa época, eu comecei a ter os primeiros contatos com a bebida. E logo depois, na época, eu tinha muito medo de usar droga, porque, não que a bebida não seja uma droga, né, mas eu tinha muito medo porque, na época, eu jogava futebol. E eu tinha medo de isso atrapalhar, né, no meu sonho. Só que com 17 anos, eu decidi abandonar o futebol, né, e buscar outra carreira. E aí foi aonde eu me converti, de verdade, tive um encontro com Deus, né, e me batizei e fiquei 2 anos firme na presença de Deus. Só que aí, devido a algumas circunstâncias, eu decidi de novo voltar para os caminhos errados. Só que aí dessa vez, como também a própria Bíblia descreve, né? Deus vem, limpa a casa e o diabo sai, os espíritos malignos dão a volta no mundo e se ele encontrar a casa vazia e limpa, ele traz mais 7. E foi isso que aconteceu. Então, eu estava com 18 anos, aí eu tive o primeiro contato com a maconha, né? Com a cannabis. E ali eu lembro que um dia eu fui pego no flagra. E aí meu pai falou, Jonathan, você sabe a minha história, que meu pai também já foi um dependente químico na ativa. E ele falou assim pra mim, ele falou, você sabe a minha história, eu nunca escondi a minha história de você. Você está escolhendo seguir nesse caminho. Você sabe aonde vai terminar. Eu falei, não, pai, tá tranquilo, eu vou ficar eu sou mente aberta. Eu tenho controle. Tenho controle, quando eu quiser eu paro. E aí o que aconteceu foi que, passado depois dessa conversa, alguns dias eu estava dando entrada no hospital com início de overdose de cocaína e lança-perfume. E aí eu fiquei, eu lembro que eu tava numa festa, foi numa sexta-feira santa. E eu tava numa festa, e aí eu lembro que eu falei pra um colega que tava junto, ele falou assim, na verdade ele falou pra mim, ele falou, vamos descer lá embaixo, vamos na rua que eu tô passando mal. Aí eu falei, tá, vamos lá que eu também não tô bem. Eu só lembro que eu caí da escada e acordei no domingo. No domingo, na chácara do meu avô, sem saber o que aconteceu, né? E aí a vergonha para a família, porque o que acontece? No início, você consegue esconder, né? Tá fazendo uso, consegue esconder. Só que depois, vai passando um tempo, você vai se habituando com essa situação, né? E fazer uso de substâncias se torna algo normal. E aí aí começa o quê? Achar que a sociedade que está contra você. Começa a achar que as pessoas estão contra você. Mas a verdade é que está tudo errado. E aí foi onde eu me afundei. Me afundei de vez. E fiquei 7 anos no uso, né? E aí consegui ficar um tempo, acho que uns 2 anos, sem usar durante esse período, mas continuava fazendo uso de maconha, porque eu achava que a maconha não causava mal, achava na época, né, não tinha conhecimento. E aí foi aonde eu fiquei um tempinho assim estável, construí uma casa, só que depois do término de um relacionamento eu voltei de novo tudo. Aí voltou para cocaína, álcool, e aí foram 3 anos de ladeira abaixo.
Foram 3 anos assim que eu me vi, acho que nem no fundo do poço era, acho que no subsolo do poço. E aí foi quando eu pedi ajuda, e aí eu fui para a comunidade terapêutica. Chegando lá, eu lembro que eu cheguei no dia 24 de dezembro de 2019. Eu lembro que esse dia teve um culto. E naquele culto eu falei assim, a partir de hoje eu vou entregar minha vida de verdade para Deus. Porque até então eu tinha entregado a prestações. Né? Eu costumo dizer para os meninos lá que a gente aceita Jesus como nosso suficiente, único Senhor e Salvador. Só que a gente esquece o significado da palavra Senhor. Que o significado dessa palavra não é que Jesus é um senhorzinho de idade, mas ele é o Senhor, ele é dono. Quando você se entrega ao senhorio dele, ele passa a ser seu dono e você servo dele. E aí, desse momento, eu falei, eu não vou mais me entregar por parcelas, eu vou me entregar por inteiro. E cá estou hoje. Muito bem, muito bem. Você, no seu caso, né, você mesmo percebeu que você estava no fundo do poço, no abismo ali, mas muitas pessoas não têm esse entendimento, né? Exatamente. Muitas pessoas se perdem, não pedem ajuda, porque, né, o dependente acha que ele não é viciado. É, verdade. Então, a família também não consegue nem lidar com isso. Sim. Então, a partir do momento que você também reconheceu, você teve o apoio da sua família, que foi muito importante, que muitas pessoas abandonam também, né? Não dão ajuda, não dão suporte para aquele que está precisando. E também a pessoa sozinha não vai conseguir. Não dá. Sozinho não consegue. Isso que você falou é muito importante. O que acontece? Muitos dependentes químicos acham que a família abandonou. Mas só que o dependente químico, em si só, ele é egoísta. Um dos defeitos de caráter do dependente químico na ativa, né, que tem um dependente químico em recuperação, que ele está limpo, buscando a sua recuperação, e tem o dependente químico na ativa. O dependente químico na ativa, ele é muito egoísta, ele pensa só em si. Então, ele vende as coisas dentro de casa, dá prejuízos para a família, ele destrói tudo que tem na volta dele e ele acha que as pessoas têm que estar junto. E tem famílias que estão junto, mas ele esquece uma coisa, que as pessoas cansam. Então, assim, a gente, quando estava na ativa, a gente achava que a família se afasta, mas, na verdade, é a gente que se afasta das famílias, porque acha que a família vai ficar julgando, quando, na verdade, a família quer o bem, né? Então, tem essa questão. Tem famílias que conseguem, a gente até brinca. Na primeira internação, a família vai de ônibus, com um ônibus cheio, um monte de gente. Na segunda internação, aí já vai uma minivan. Na terceira, vai um Celtinha 2 portas. Na quarta internação já não vai mais ninguém, porque as pessoas vão cansando, né? E aí, por isso que a gente vê muitas pessoas que hoje estão jogadas, às vezes a gente olha uma pessoa na rua, lógico, existem diversas circunstâncias, mas a maioria das vezes é porque a família deu confiança e a pessoa não quis. Exato. E aí as pessoas cansam, né? Vão seguir a vida dela. Que bacana. Você não chegou no nível de furtar as coisas ali, pegar as coisas? Sim. Você vendeu o que na sua casa? Olha, no início eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo mesmo de subir no tráfico e oferecer alguma coisa e eles querer falar, você tá tirando a gente e tal. Só que aí, dos outros, eu não mexia. Eu vendia as minhas coisas mesmo. Eu já cometi alguns furtos, mas assim, a maioria era, tipo assim, vou explicar melhor a situação. Eu furtava, a maioria das vezes, para outras coisas, não para droga. Eu era bem contrário. Sério? Mesmo. Eu não furtava para usar droga. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Por exemplo, eu queria alguma coisa, eu ia lá e furtava. Por exemplo, eu via alguma coisa de alguém ali, uma garrafa de água. Eu ir lá e pegava para mim. Agora, para usar droga, eu usava outras artimanhas. Eu usava da manipulação, que também é um dos defeitos de caráter do dependente químico. Então, o que acontece? Eu criava histórias e apresentava para as pessoas. Se a pessoa caísse, aí ela... Mas eu já cheguei a vender coisas minhas, né? Já cheguei a vender coisas minhas. Eu vendi uma vez uma televisão minha mesmo, porque estava lá, eu falei, vou vender essa televisão. Só que tinha um problema, a televisão estava queimada. E eu levei para vender a televisão. Chegando lá, eu dei tanta sorte que tinha acabado a luz na casa de imóveis usado. E o cara falou, essa televisão tá funcionando? Eu falei, tá funcionando, confia em mim, Vou vender um negócio queimado pra você. E a televisão... Não é que ela tava queimada, a imagem não tava aparecendo.
Mas já vendi, assim, caixa de som minha que eu custei tanto para ter, ia lá e vendi, videogame. Então, assim, eu vendi as minhas próprias coisas, né? Mas isso é indiferente, né? Se eu vendia de alguém ou meu, era para usar droga. Sim, Né? né? E cometeu alguns delitos ali também, E né? isso, é que nem eu falei, a minha maior arma era a manipulação. Sim, sim. Teve uma história muito engraçada que era de madrugada e eu encontrei um amigo. Não posso citar o nome desse amigo, mas eu encontrei um amigo e eu conversando com ele, eu falei assim, eu vou tirar pelo menos uns 50 dele. Aí eu conversando com ele, eu comecei a contar uma história triste. Uma história triste e tal, que eu tava passando necessidade, mas tinha coisa dentro de casa. Eu morava sozinho, mas eu tinha as coisas dentro de casa. E aí eu falei e tal, ele falou assim, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ó, aqui eu não tenho dinheiro. Aí eu, mas passa amanhã que vou te ajudar. Eu falei, beleza. Eu falei, me arruma pelo menos R$ 2 pra mim tomar um café amanhã de manhã na padaria. Aí ele me arrumou, aí eu passei na padaria, já tava amanhecendo, tomei uma dose e comprei um cigarro. Aí quando eu fui no outro dia, eu falei, agora eu vou ter o dinheiro. Chegou lá a Vanessa, ele me deu uma sacola de feira cheia de arroz, feijão. E dinheiro Quebrei que a é cara. bom, nada. Nada. Mas então eu utilizava das artimanhas da manipulação, que é um dos defeitos também do dependente químico, a manipulação. Sim. Nossa, que história incrível, né? Porque às vezes a gente se vê numa situação e aí Deus muda as coisas, né? Completamente. Aí a gente vai voltar agora pro assunto, né? O assunto mais bonito, né? Que foi a sua Sim. conversão, esse processo. Então, quando você teve esse encontro real, né? Que você realmente decidiu entregar a vida para Jesus, foi exatamente quando você falou, pô, eu quero ser internado Sim. porque eu preciso de ajuda. Sim, foi assim, só pra gente entender como foi esse processo, não foi só, é que eu falei, foi quando eu cheguei lá, mas a verdade foi um pouco antes. Teve uma noite que, aquela noite eu decidi tirar a minha vida. Falei assim, já tinha tentado outras vezes, só que eu falei, hoje eu vou me matar usando droga. E aí o que que aconteceu? Usei e não aconteceu nada. Só estourou meu nariz, eu fiquei... E eu olhei, aquela noite eu sentei na minha cama, olhei pro céu e falei assim, Deus, se o Senhor tiver alguma coisa pra mim, o Senhor muda a minha vida. Porque se não tiver, pode tirar a minha vida. Porque eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais viver desse jeito. Até quando eu vou ter que ficar... Eu já estava andando descalço na rua, com os pés tudo sujo, procurando bituca. E eu nunca precisei disso. Sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas. E eu cheguei nesse ponto e falei, Deus, eu não quero mais. E aí tinha uma Bíblia em cima da mesa e eu falei assim, fala comigo. Fala comigo, Deus. E eu abri o notebook, eu estava sem internet na época, eu já não pagava mais internet, já estava vivendo, né? E eu procurei um louvor e achei um louvor perdido. Que é aquele louvor, não lembro a cantora, mas é aquele louvor que fala, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. E aí eu falei, eu escutei esse louvor, falei, Deus, fala comigo. E abri a Bíblia, caiu em Oséias capítulo 11. Diz, quando Israel era menino, eu tomei pelos braços, eu ensinei ele a andar. Mas ele cresceu e decidiu seguir outros caminhos, queimar incenso aos balaíns. Mas eu sempre o chamei com cordas de amor, mas você nunca quis voltar. E eu olhei assim e falei, meu, É pra mim. é pra mim. Só que aí eu falei, e agora? Mas o que eu faço? Porque eu não tinha força, sabe, pra ir na igreja e ficar firme na igreja. Porque assim, tem pessoas, Vanessa, que não precisam de uma internação. Um exemplo, meu pai. Meu pai nunca precisou se internar. Um dia ele foi na igreja, aceitou Jesus, ele até brinca que ele está até assistindo a gente, ele fala que uma pessoa falou para ele, eu conheço algo que vai te dar mais brisa do que isso aí que está usando. Ele falou, então eu quero isso. E aí, quando ele conheceu Jesus, eu falei, nossa, esse Jesus é muito melhor que qualquer brisa. Não é? Já comigo, não foi assim o processo. Não estou dizendo que Deus não poderia mudar minha vida. É que Deus trabalha com cada um de uma forma diferente, né? Cada um tem o seu processo. E eu queria muito, sem precisar me internar, ir numa igreja, entendeu? E ficar firme, mas eu não conseguia. Eu ia na igreja, saía da igreja, eu já ia usar. Então, assim, era muito mais forte do que eu. Então, eu falei para Deus, Deus, me mostra um caminho, me mostra algo para mim sumir, eu preciso sair daqui desse lugar. Aí eu abri a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Foi exatamente o que eu pedi para Deus, que foi, sai da sua tenda, da sua parentela. Esses dias eu vi um vídeo, um rapaz explicando que esse sai, quer dizer, sai de ti, sai de você, sai da sua zona de conforto.
E aí foi aonde eu procurei ajuda, fui atrás da minha tia, buscamos ajuda. E aí eu cheguei na clínica dia 24 de dezembro de 2019, na véspera do Natal mesmo. Nossa. E aí foi uma luta. Mas eu falei, a partir daquele dia, eu falei, Deus, se o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou mudar de vida. Se o Senhor me der só uma oportunidadezinha, eu vou mudar de vida. E antes de chegar na clínica, eu falei pra minha tia, será que eles, quando eu terminar o processo lá, será que eles deixam eu continuar trabalhando? E eu nem sabia como que era, e eu já pedi. Então foi um processo, e aí daí em diante foi onde eu comecei uma entrega mesmo, entregar, porque não é apenas, que nem eu falei, aceitar Jesus como um Salvador, mas sim como um Senhor. O Senhor e Salvador. Porque Ele pode sim salvar e quer salvar as nossas vidas. Mas nós devemos nos entregar ao senhorio dele. Que legal, muito bem. E assim muito bem. foi a minha conversão de verdade. Uhum. Assim foi a conversão. Você realmente ouviu a voz de Deus, né? Você pediu uma resposta, você teve essa resposta, Exatamente. você acreditou naquilo, Sim. né, que você sentiu também e você quis mudar, né? Sim. Esse é o ponto principal, quando as pessoas elas querem. Né? Exatamente. Que Deus pode fazer todas as coisas, mas se você não quer, não adianta, né? Não Deus adianta. pode mexer em tudo, menos nessa caixinha aqui, né? Não é? Então as pessoas também têm que dar essa liberdade para Deus agir, para Deus, né, realizar grandes coisas. E você falou, né, do trabalho, e hoje você também, né? Você é coach, né? Você fala sobre isso. Sim. Você é conselheiro, né? Uhum. Então eu queria que você também falasse sobre esse processo, como que está sendo também, porque hoje Sim. você trabalha, né, na clínica que me ajudou. Que te ajudou. Exatamente. Então, o nome da comunidade terapêutica a qual eu fiquei internado é Resgatados por Jesus. Comunidade Terapêutica Resgatados por Jesus. Ela fica em Suzano, né, na região de Suzano. Só que quando eu cheguei lá, era em Mogi, né? E lá era muito escasso. Eu lembro que eu cheguei, eu olhei assim aquele ambiente e falei, meu Deus, onde eu tô? Quero O que eu tô embora. fazendo aqui? Né? Porque eu via nos filmes as clínicas, eu achava tipo piscina, os quartos com 2 camas só, eu achava que era assim. Uma colônia de férias? Uma colônia de férias. Só que quando eu cheguei, eu encontrei o confronto. E é isso que o dependente químico ele precisa. Ele precisa ser confrontado. Porque se não houver confronto, não há mudança. Existe uma frase militar, um ditado militar que diz: as lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas, porque só a dor gera compreensão. E ali foi o lugar da dor. Ali foi o lugar onde tinha noite que eu chorava. Eu saía de madrugada para orar e eu chorava. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. Sabe, os primeiros meses que a gente tem crises de abstinência. Sim. Então, eu gritava, eu queria gritar, eu queria sair correndo, né? Porque você está fazendo uso constantemente. Aí, de repente, você para, né? Tem aquele tranco. E aí, muitas crises de abstinência, dor de cabeça. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei com uma dor de cabeça terrível. E aí, o médico falou para mim que era devido ao uso de cocaína, que era o caminho que a droga fazia. Enquanto fazia, ela anestesiava enquanto eu estava fazendo uso. Depois que parou, ficou machucado. E doía demais. Então, assim, você sai da sua casa para ir morar com mais 40 pessoas, cada um com o seu jeito, porém com a mesma doença. E aí você tem horário para acordar, para tomar café, para almoçar, para tomar banho. Até comentei com você que o banho é 3 minutos. Era acostumado a tomar banho de meia hora, agora o banho era 3 minutos. Então, assim, foi um confronto a qual eu olhei e falei assim, eu preciso passar por isso. Eu preciso. Até aqui as coisas foram muito fáceis. E até aqui as coisas foram do meu jeito. E enquanto for do meu jeito, não vai dar certo. Eu vou viver caindo, eu vou viver tropeçando. E aí foi onde, no começo, eu dei muito trabalho. Né? Até eu acredito que o meu pastor está assistindo, ele pode comprovar isso. Eu dei muito trabalho. Arrumava minhas coisas, hoje eu vou embora. E descia, ligava para minha família. Não, fica mais um pouco, Jonathan. Eu vou embora. E brigava com os outros, discutia, ia para o escritório, tomar bronca, tomava disciplina. Mas foi um processo a qual eu tive que amadurecer. E uma vez eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu quero tanto mudar, pastor. Eu quero tanto mudar, só que toda vez que eu estou tentando fazer algo certo, quando eu estou chegando, eu erro. Aí o pastor falou assim, Jonathan, pastor Adriano, ele falou assim, Jonathan, eu também fui assim. Eu falei, o que o senhor fez para mudar? Ele falou assim, eu comecei a assumir responsabilidades. E aí quando eu começo a assumir responsabilidades, eu não posso mais errar. O erro tem que ser mínimo, porque outras pessoas dependem de mim.
Então eu tenho que errar o mínimo. E aí foi quando eu aceitei a proposta de terminei o período de tratamento e continuei na comunidade terapêutica para ajudar a cuidar de pessoas. São 9 meses de tratamento, é isso? São 9 meses. Então você passou por esse processo de 9 meses, aí quando você Isso. terminou, né, você continuou lá, mas agora como... Eu fiquei como monitor, né? A gente chamava de obreiro, né? Mas o termo é monitor, que faz o monitoramento, o apoio. E aí eu fiquei lá durante um tempo, né? E o que acontece? Aconteceu uma fase da minha vida que foi uma das fases que eu mais aprendi. Eu fiquei 1 ano e 7 meses lá. E aí foi aonde eu orei a Deus. Falei, Deus, quando o Senhor me preparar uma namorada, um emprego e uma casa, eu vou embora. E orava, falava, quando preparar tudinho, eu vou embora. E apareceu tudo isso. E aí foi quando cheguei no pastor e falei, pastor, eu tô indo embora. O pastor falou, Jonathan, não vai, não é sua hora. Conversei com a psicóloga, falou, Jonathan, não vai, Jonathan. Conversei com o terapeuta, ele falou, seu lugar é aqui com a gente, não vai. Aí eu peguei, arrumei minhas coisas e fui. No início é 1000 maravilhas. Agora eu posso tomar banho de 10 minutos. Agora eu vou ter meu dinheiro, vou trabalhar. E fui começando a trabalhar, minha tia me ajudou, me cedeu um emprego. Só que todos os dias que eu ia na igreja, Deus usava alguém para falar que eu ia voltar para aquele lugar, que eu não podia retroceder. E aí um dia eu fui visitar a casa, e aí eu lá na comunidade terapêutica, eu subi no monte para orar, e Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, aqui é seu lugar. Só que eu pensava, como que eu vou voltar para cá agora? Não tem como. Eu tenho um emprego, né? Eu tenho uma namorada, como que eu vou voltar para cá? Não dá. E eu fiquei teimando. Aí veio a primeira recaída. Por isso que nem a gente estava comentando da questão ex-dependente químico. A gente é dependente químico, só que estamos em recuperação. Mas quando o dependente químico está em recuperação, ele perde a humildade e esquece que ele está em recuperação, é onde começa o processo de recaída. Porque nenhuma recaída ela acontece do nada. Ela acontece pedrinha por pedrinha. E aí eu tive uma recaída, depois eu tive outra. E eu lembro que a última recaída que eu tive, eu fui para a célula. Eu saí da célula, a célula era em frente a um ponto de droga. E quando eu saí, me deu um ataque de ansiedade. Eu fui para casa, eu deitava no chão, eu gritava, eu esperneava, batia a cabeça no chão, falei, meu Deus, não vou aguentar. Tranquei a porta, joguei a chave por debaixo. E aí eu não aguentava, aí eu pulei a janela e fui. Quando eu tava saindo no portão, eu abri o Instagram, eu vi um vídeo, uma pregação, a pregadora falava assim, eu só lembro dessa parte. Ela falou assim, você vai sair, mas você vai voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Nossa, arrepiou agora. E aí eu fechei o celular e fiz uso. Aí naquela noite eu falei para Deus assim, eu lembro que aí eu estava destruído, 4 horas da manhã, eu falei, Deus, fala comigo, não aguento mais essa vida, fala comigo. Aí coloquei lá, pregação, escrevi no YouTube. Quando eu começou a pregação, era até uma pregação do Thiago Brunet, não sei se você conhece ele. Sim, top. Ele já começou a pregação assim, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Que já foi uma resposta anterior que Deus já tinha te dado. Para você entender que era com você. Aí eu lembro que no outro dia minha tia falou pra mim, Jonathan, eu achei que você não ia acordar essa noite. Porque minha tia, toda vez que eu ia usar droga, ela ia na porta do meu quarto, ela batia, Jonathan, você tá usando droga aí dentro? Não, tia, eu tô nela, Deus já me mostrou. Nossa. Ela falava. Não tem como mentir. Ela falava, Deus já me mostrou. E aí, nesse último dia, ela falou pra mim, ela falou, Jonathan, eu achei que essa noite você não ia acordar vivo. Foi porque a minha oração para Deus é que Deus, se for para você viver assim, Deus te leve. Te salva, mas te leve. E aí eu comecei a conversar com ela, falei, tia, eu tô no lugar errado. Todo lugar que eu tô pisando está secando. Eu trabalhava, minha tia, ela tem uma oficina e trabalhava cerca de 7 pessoas. Quando eu cheguei, ficou só eu e ela. Nossa. Ficou só eu e ela. A igreja, o ministério que eu estava congregando, era um ministério muito novo que estava começando, só que, de repente, ficou só eu, o pastor e mais 3 pessoas. Todo lugar que você chegava, as coisas murchavam, as coisas diminuíam. Eu arrumei um contrato, na época eu trabalhava como gestor de tráfego, né, com anúncios e tal, e eu arrumei um contrato com uma empresa muito boa e acabei perdendo esse contrato porque os caras que trabalhavam na minha equipe tiveram recaídas com droga. Nossa. E
acabou com a equipe. E aí eu perdi o emprego, aí comecei a prejudicar também o emprego com a minha tia. E eu falei, tia, eu sou o Jonas. Eu sou o Jonas, porque quando a Bíblia fala que Jonas ia para Nínive, ele vai ir para Tarsis. Ele quer fazer o percurso inverso. Só que aí vem uma tempestade e os caras começam o quê? No barco, jogar os itens para fora, achando que o problema era a mercadoria, a carga. Mas, na verdade, o problema estava dormindo tranquilo lá embaixo. E aí foi quando eu falei, tia, eu vou voltar lá pro pastor Adriano, vou enfrentar meu processo. Liguei pro meu pai. Meu pai falou, Jonathan, você vai voltar do zero? Eu falei, vou voltar do zero, pai. Eu preciso disso. Eu falei, eu não quero que vocês vão me visitar. Eu não quero que vocês me mandem uma bolacha, nem um sabonete. Mas você vai ver como? Eu falei, se Deus está permitindo que eu vou para lá, Deus vai suprir. E assim, Vanessa, Deus supriu em tudo. Não me faltou um sabonete, não me faltou nada. Esses 9 meses que eu fiquei, Deus me abençoou demais, demais, assim. E aí eu voltei, né? E nessa que eu voltei, eu falei assim, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou atender o chamado de Deus. Aí eu comecei a estudar, estudei, fiz curso de terapeuta, comecei a estudar igual um louco sobre dependência química, querer entender a doença, como que funciona. Sim. E eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. E aí fui, e aí Deus começou a fazer as coisas muito rápido na minha vida, sabe? Tipo, começou a me dar várias oportunidades, eu fui estudando, não tinha condição financeira para fazer um curso, aparecia condições. E aí fui subindo de degrau, agora vai fazer 2 anos e meio que eu tô lá. 2 anos e meio não, 2 anos. Vai para 2 anos e pouquinho que eu estou lá de novo, que eu fiquei 2 meses, 3 meses na rua. E aí voltei para lá, comecei do zero. E aí eu falei, não, eu vou para cima e vou vencer. E aí hoje eu tô lá, graças a Deus, ajudo na parte da coordenação, faço palestra lá para os meninos gostam, os meninos vêm me perguntar, faço atendimento, às vezes. Hoje um tava doido lá para falar comigo, não, eu preciso conversar. E assim, Deus tem me honrado demais. Se eu tivesse, talvez, não voltado para lá, talvez eu estaria até hoje capengando. Ou nem estaria aqui, Ou né? nem estaria aqui. Você vê a oportunidade que Deus dá, né? Talvez se você tivesse obedecido quando Deus falou, pô, não sai daqui. Porque às vezes usa, né, as pessoas próximas que pediram para você ficar e você não quis, porque você falou, não, agora eu tô livre, quero viver minha vida. E a gente vê a misericórdia e o amor de Deus, né? Porque Ele te resgatou novamente, te deu uma nova oportunidade, você entendeu isso e hoje você abraçou. Exatamente. Mas a gente às vezes passa por, sei lá, por um caminho que a gente não queria, por quê? Falta de obediência. Povo no deserto, né? Exatamente. 40 anos vagando por causa de desobediência, por causa de coisas que não precisava ter feito. Exato. Ainda olha para Deus e fala, olha para as pessoas e fala, isso aconteceu porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim, você escolheu, né? Exatamente. Deus tinha outro plano, né? Um plano maravilhoso para você. Sim. Mas que bom que você aceitou, então hoje você trabalha, né? Sim. Na mesma, né? No mesmo local que te resgatou, isso é importante. A maior honra. Sim, que bacana. E aproveitando também, hoje você está do outro lado, né? Então eu queria saber também dos maiores desafios, né? Que você encontra também cuidando, né? Dessas pessoas, né? Que um dia você estava ali, né? Sim. Como que é também assim, os seus desafios diários, né? Com os dependentes químicos também. É assim, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, é algo que me fortalece, né? Porque, como eu posso dizer, todas as vezes que alguém chega até mim com um problema, eu me lembro que eu passei também esse problema. Certa vez eu tirei um momento para mim, e aí eu fui lá na frente do lago, fiquei sentado, e eu falei para Deus, não permite ninguém vir aqui não, eu tô tão cansado. E não era um cansaço físico, era um cansaço mental. Eu tô tão cansado, Senhor. Deixa eu ficar quietinho aqui. Aí vindo um rapaz andando assim, ó. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele sentou do meu lado. Jonas, você tá bem? Eu falei, tô bem. E você? Ele, meu... Quando faz isso, eu falo, ixi, já vem. E aí ele foi desabafando, e eu fui conversando com ele, fui aconselhando ele, olha, faz isso, sabe, vai por esse caminho, deixa de pensar dessa forma, sabe? E aí quando ele saiu, ele me deu um abraço, e aquele abraço foi o meu descanso. Foi o seu conforto. Foi o meu conforto. E a questão do desafio é que ao mesmo tempo que eu estou lutando para me tornar uma pessoa melhor dia após dia, eu tenho que ajudar a outra pessoa também a se levantar.
Então, assim, o dependente químico em recuperação, que a recuperação é para o resto da vida, ele tem que aprender a subir um degrau, mas ao mesmo tempo esticar a mão para o próximo que está vindo no degrau também. Sim. E o próximo ajudar o próximo e ajudar o próximo. Então, assim, o maior desafio, na verdade, não está em tratar outro dependente químico. O maior desafio, na verdade, é tratar esse dependente químico. Porque o maior problema, eu costumo falar, o maior problema nunca vai ser o próximo. O maior problema vai ser eu. E isso é a maior dádiva que Deus permite a gente ter, quando o maior problema é a gente. Porque se o problema for meu próximo, talvez eu não consiga mudar ele. Sim. Mas quando o problema é eu, aí sim eu consigo resolver esse problema. Sim, é que você falou que você deu muito trabalho, né? Demais. Então, olhando por esse lado, eu imagino também que muitas pessoas também às vezes pensam em ir embora. Sim. Sei lá, sente vontade de estar na rua também, porque Sim. muitas pessoas vêm da rua, né? Que não tem apoio da família, não tem ninguém. Então, nesse sentido, também deve ser muito difícil, né? Você também dar um conselho ali e mostrar para aquela pessoa que você já passou por aquele processo, que você sabe do que você está falando, né? Você tem propriedade, porque você realmente você fez o tratamento completo, né? Por 2 vezes ainda. 2 vezes. Passei 2 vezes no processo. Então, todos os dias alguém quer ir embora, né? A nossa comunidade terapêutica, ela trabalha de uma forma 100% terapêutica, começando pelo portão. Lá os portões ficam abertos. Nós não temos problema com fuga. Nós não temos. Por quê? Porque as internações lá são voluntárias. Então a pessoa ela precisa querer estar lá. Mas não é por isso que as pessoas sentem vontade de ir embora. Né? A gente tem muitos pais de família, né? Pessoas que abriram mão de empregos para se tratar. Então, assim, quando alguém desce lá embaixo, primeira coisa que eu faço, eu lembro de quando eu descia para ir embora, com as minhas malas prontas. Eu já arrumava a mala, eu já descia com a mala pronta já para ir. Então eu falo, meu, senta aí, você tá bem? O que tá acontecendo? Porque às vezes, Vanessa, a pessoa ela não quer ir embora, ela só quer ser ouvida. Sim, sim. Aconteceu hoje de manhã com o menino. Ele desceu com as malas e tal, e eu não sei o quê, eu já tomei um choque de realidade, 3 dias na casa. Acho que eles estão até assistindo lá e já sabem até quem é. 3 dias na casa, tomei um choque de realidade. E tal, e tal, e tal. Eu falei, cara, vai com calma. Recuperação é pro resto da vida. 3 dias ainda é muito pouco. Você não tem ferramentas. E aí fomos conversando, e aí fui deixando ele falar. No final, a gente entende que ele só queria desabafar. Ele não queria ir embora. Ele só quer desabafar, ele só quer alguém para ele ouvir. Porque no mundo que a gente veio da droga, as pessoas não têm paciência para nos ouvir. As pessoas que nos rodeiam só querem fazer uso de mais uma. Então as pessoas só querem ser ouvidas. Só querem ser ouvidas. E aí quando a gente ouve, dá um direcionamento, aí ele desiste, sobe lá em cima, arruma as coisas dele de novo. E eu era perito em descer com a mala e subir e arrumar de novo a mala. Você já acostumou, né? Eu era Você é craque em fazer mala, então. demais. Que legal. Mas é verdade isso que você falou. Às vezes a pessoa precisa de uma atenção, né? Às vezes de um abraço, de uma palavra, o mínimo que seja. Né? Porque às vezes a família rejeita, né? Por conta da situação. E é muito triste, né? Às vezes a pessoa olha e se vê sozinha. Fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Sim, e outra, às vezes ali o dependente químico, tanto homem quanto mulher, ele não tem com quem ele desabafar, porque o companheiro de uso só quer usar. E a família não vai entender. Tem famílias que não entendem. Sim. Tem famílias que nunca usou droga, não sabe como que funciona uma crise de abstinência. É que nem esses dias eu aconselhei um rapaz, ele falou assim, Jonathan, eu não sei o que fazer. Porque a minha esposa, ela não sabe o que é uma crise de abstinência. Então, vai ter horas, não é porque a pessoa parou de usar que ela não sente mais vontade. Sim. Entendeu? A vontade, ela vai vir de diversas formas, escondida de diversas formas. Às vezes com uma saudade da família, às vezes numa emoção mal resolvida, numa situação mal resolvida. Então, assim, a gente tem que entender que a recaída, ela não pode vir apenas uma vontade de usar. Às vezes por causa de uma briga o cara recai. E aí a família, às vezes a família, o cônjuge, o filho não entende, e o que acontece? Não sabe lidar com a pessoa. E aí quando ele se depara com alguém que também é um dependente químico, só que está em recuperação, porque lá não existe ninguém acima de ninguém, existe alguém um pouco mais à frente, no processo de recuperação. Então quando ele tem alguém para ele compartilhar e essa pessoa não julgar ele, e entender e dar o direcionamento, aí ele se sente melhor. Que legal. Aproveitando, eu queria que você também desse dicas, né? Sobre como se manter firme, né? No tratamento também. Sim.
O que você pode deixar para o pessoal? Existem os 4 pilares fundamentais para uma boa recuperação. Sem esses 4 pilares, não é possível fazer uma boa recuperação, uma recuperação bem-sucedida. Primeiro, humildade. O dependente químico ele precisa ter a humildade de reconhecer que sozinho ele não consegue. Sozinho ele não vai conseguir, ele precisa de ajuda. Segundo, ele precisa ter a honestidade. Ele precisa ser honesto. Além de ser honesto com as pessoas, primeiramente ele tem que ser honesto consigo mesmo. De entender, eu tô aqui, mas eu realmente quero mudar? Ele precisa ser honesto. Falar, a minha vida chegou numa situação que eu não tenho mais controle. Eu tenho que ser humilde e ser honesto. Depois eu preciso ter a mente aberta. Porque se eu tiver a mente aberta, eu consigo ouvir o que outra pessoa mais experiente na recuperação, no processo, ele tem para passar para mim. E que tudo aquilo que eu sei no uso, tudo aquilo que eu aprendi no uso, não serve. Então eu tenho que ter a mente aberta para absorver novas ideias. Entendeu? E por último, a boa vontade. Se não tiver boa vontade, não dá. O cara não consegue se recuperar. Então, humildade, honestidade, mente aberta e boa vontade. São os 4 pilares para uma boa recuperação. Mantendo esses 4 pilares e outra, tem também os 4 pilares e também não pode esquecer do PLS, que a gente chama de PLS, significa pessoas, lugares e situações. Os 4 pilares é quando eu entro na recuperação, eu começo a exercer ele, começo a praticar os pilares, né? E pro resto da vida eu vou continuar alicerçado nesses pilares. E depois, quando eu saio do período de internação, né, que é o período de tratamento, e eu vou para a rua, eu tenho que praticar o PLS. Já começo a praticar dentro da comunidade terapêutica. Pessoas, lugares e situações. Ou seja, tem pessoas que eu não posso mais ter o convívio. Eu não posso mais ter contato com essas pessoas, porque essas pessoas vão me levar para o uso. E se, às vezes, não que a pessoa vai oferecer droga, mas às vezes é uma pessoa que pode causar uma emoção em mim e eu não saber controlar, porque o dependente químico ele é péssimo em lidar com as suas emoções. Uma das armas mais poderosas utilizadas para derrubar um dependente químico é a emoção, porque ele não sabe. Então, por isso que no processo de recuperação, no processo de tratamento, ele precisa aprender a lidar com as emoções. Então, assim, pessoas que podem me causar uma emoção e eu voltar para o uso. Existem lugares que eu não posso mais pisar o pé. Isso que eu ia falar, os ambientes também, né? Exatamente. Que nem eu falei, eu tenho uma casa, né, hoje essa minha casa está alugada, e por que eu não volto para minha casa? Porque essa casa está localizada num lugar que não é bom para mim, que vai me causar gatilhos, vai disparar gatilhos. Então, vai disparar uma memória química, que vai fazer eu lembrar do uso. Então, eu preciso evitar esses lugares. E situações que podem me colocar em risco. Certa vez eu fui visitar um amigo meu, ele não estava fazendo uso. Eu perguntei para ele, eu falei assim, vou entrar na sua casa, mas você está fazendo uso? Ele falou, não, estou limpo há tantos dias. Eu falei, então beleza. Ele falou, cara, jamais eu vou te colocar numa situação dessa. Entrei. Na sequência, chegou mais 2 amigos nossos. E esses 2 amigos nossos, eles trouxeram entorpecente e jogou em cima da mesa. Nossa. Assim, jogou em cima. Nunca ele jogou em cima, eu senti meus ossos tremendo. E eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí a gente fala que é o cair o disjuntor, não pode deixar o cair o disjuntor. Você tem que manter o controle daquela situação. Eu olhei pra eles e falei, rapaziada, eu tô saindo fora, beleza? Aí um falou, desculpa, cara. Eu falei, vocês podem, eu que não posso. Sim. Eu tenho a ciência que é aquela questão do problema. Eu sou o problema não é vocês. Porque se o problema for vocês, eu não consigo resolver. Mas o problema sou eu. Então, eu estou me retirando, tá bom? Na melhor a gente conversa, né? Quando você estiver de boa. Mas vocês querem fazer uso? Beleza. Eu sei que para mim isso não vale. Entendeu? Se para você isso faz bem, tá tranquilo. Agora, se você precisar da minha ajuda, eu vou estender a mão para você. Mas enquanto você não quiser ajuda, eu não vou te forçar. E aí eu saí. Então, são situações, ali naquele contexto, estava pessoas, lugares e situações erradas. Onde eu não posso me colocar. Então, eu adentro ao tratamento, eu tenho que praticar os 4 pilares. Humildade, honestidade, mente aberta e boa vontade. Continuo pro resto da vida. Quando eu estou para sair da comunidade terapêutica, PLS. Pessoas, lugares e situações. Manteve os pilares e o PLS em dia, o cara consegue lidar com a recuperação dele por um bom tempo.
Só sucesso. Só vitória. Só vitória. Bacana que você E trouxe. vigiando, né? Sim, Vigiando é sempre. isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa, ela, né, se recuperou ali, ela pensa, Sim. agora eu vou ir lá porque, né, eu Vou sou evangelizar o referência. traficante. Eu vou ir lá porque agora eu tô bem, né, tô firme Não e tal. funciona Só assim, que é muito né? mais fácil as pessoas levarem a gente, né, pro abismo do que a Sim. gente tirar elas, né, do abismo. Exatamente. Então a pessoa também tem que ter esse entendimento, né, Sim. que depende muito do lugar, do ambiente, né, das Sim. pessoas, e você não pode querer ser o herói agora porque você tá bem. Não dá, Porque não isso dá. pode te prejudicar, né, também. Você pode, né, ter uma recaída. O maior testemunho é o exemplo. Sim. Né? Hoje eu utilizo as redes sociais, posto alguns vídeos das minhas palestras e alguns amigos que faziam uso comigo me mandam mensagem e falam, cara, eu fico feliz por você ter conseguido sair. Sim. A gente aqui não está conseguindo, mas eu fico feliz por você conseguir. E assim, algo que a gente não pode esquecer, Vanessa, que é pouco falado, é que a dependência química é uma doença crônica, uma doença incurável e uma doença progressiva. Ou seja, que nem você acabou de falar, a pessoa sai do programa de recuperação, de tratamento, e vai querer dar autógrafo na comunidade. Vai querer evangelizar o traficante, vai querer evangelizar o dono do bar. Não é assim que funciona. A doença ela ainda está instalada. Entendeu? Então, por isso que eu falei para você que a recuperação ela é para sempre. Sim. Entendeu? Eu costumo usar o exemplo da diabetes. A diabetes é uma doença que não tem cura. Mas porque não tem cura, as pessoas deixam de viver? Não. Elas fazem um tratamento. Entendeu? Elas têm limites. E a dependência química é a mesma coisa. Ela não existe cura, mas existe um tratamento. E você precisa ter limites nesse tratamento. Porque se você não mantém os limites nesse tratamento, infelizmente, acaba recaindo. E aí não adianta jogar a culpa em Deus, né? Falar que foi o diabo que colocou a pedrinha para me tropeçar. Isso, boa. Nem tudo é o inimigo, Nem né? tudo. Nem tudo. Ele oferece o prato, né? Mas aí Cabe a você você não escolher. é obrigado a comer Exatamente. daquilo. Esses dias um rapaz falou assim para mim. Ele chegou e falou assim, Jonathan, eu vim aqui para me conectar com Deus. Eu falei, irmão, lá na semana não tem igreja? Não, porque o meu problema é Deus. E eu até comecei, tá bem esse rapaz. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, lá fora, a gente sempre faz uma amizade adicionando no Facebook e vai acompanhando, né, o processo ali das pessoas que saem. E eu falei para ele, cara, você estava indo para a igreja. Eu via você postando foto na igreja, orando. Eu via você na academia. Você estava lá firme todos os dias. Entendeu? Mas só que você tinha um problema, cara. O seu problema era emocional. Então, as pessoas acham que a dependência química, Vanessa, ela atinge 4 áreas do ser humano. É a bio, psico, social e espiritual. Então, assim, as pessoas acham que é só o diabo. É só o diabo, é só o diabo. Então, quando uma pessoa cai, eu não quero acreditar que o diabo foi mais forte que Deus. Não dá para acreditar que o diabo foi mais forte que Deus. Não tem como. Ah, mas Deus me libertou. Mas aí o cara vai e recai. Então o diabo tem poder? Assim, poder maior que Deus? Não, foi a pessoa que deixou a falha, né? Exato. Deixou a brecha, Deixou né? a E aí que brecha. tá. Se deixar a brecha, o inimigo entra na Tem voadora, que fazer né? igual Neemias, tapar as brechas. Tá certo, que legal. Eu queria também que você falasse os principais danos, né? Que causam, né, na nossa saúde também, né? Por conta Sim, da sim. dependência química. Como eu disse anteriormente, a dependência química, ela afeta as 4 principais áreas do ser humano. Né? Ela é bio, psico, social e espiritual. O que isso significa? Isso, pincela pra gente aí. Vamos lá. A dependência química, quando você olha uma pessoa, você automaticamente, uma pessoa que já se tornou um dependente, porque tem o usuário que faz uso, Sim. é o usuário, ele consegue levar a vida dele tranquilo, ele faz o uso lá, bebe uma cerveja de final de semana, mas segunda-feira ele está de novo trabalhando. Ele fuma maconha, mas segunda-feira ele está trabalhando, normal. E tem o dependente. A diferença de um para o outro é só o tempo. É só o tempo, porque como eu disse, a doença é progressiva. Então é só uma questão de tempo para esse usuário se tornar o dependente. Não existe, muito se fala em redução de dano. Eu particularmente eu não acredito na redução de dano, porque se é uma doença progressiva, um exemplo, eu fumava 10 cigarros, agora eu vou fumar 5. Passado um mês eu estou fumando 20 cigarros, porque ela é progressiva.
Então, o que acontece? Quando se fala de um dependente, você olha para uma pessoa, você automaticamente já reconhece um dependente químico. Você vê as marcas que a dependência química deixa na pessoa. A pessoa emagrece muito, a pessoa ela fica fora de si, você olha para uma pessoa, ela está viajando e ela nem está fazendo uso. Tem outro plano ali. Entendeu? Então você olha, vamos falar da parte biológica. Você pega um fumante, o cara não aguenta jogar um futebol. O pulmão não aguenta. A parte biológica já não está aguentando, os rins, o pâncreas, o fígado da pessoa já está acabado do alcoólatra. E aí o que acontece? Atingiu a parte biológica. Beleza. A parte social. O dependente químico ele não tem mais parte social. Ele não fica mais no convívio. Ele se isola. Aí você vê as famosas malocas, um exemplo a Cracolândia. Sim. Tem a parte espiritual, onde a pessoa não consegue se conectar com Deus. Ele perde a sua espiritualidade. Sim. E aí por isso que a gente vê muitos pastores infelizmente recaídos, muitos levitas infelizmente recaídos, porque ela toma essa parte da espiritualidade. Então a psicossocial e também ela atinge a mente da pessoa, que eu acho que é o mais afetado, assim, né? Trazendo diversas comorbidades, danos que muitas vezes são irreversíveis. Então são as 4 principais que é o suficiente para acabar com a vida de uma pessoa. A pessoa realmente fala, pô, tô dependente, tô viciado, Me acabando. Se eu não melhorar, se eu não pedir ajuda, pode ser o fim, né? Exatamente. Nossa. Se eu não correr, não dá certo. Que legal, que legal. Queria também, a gente está quase finalizando, mas eu queria que você também falasse um pouquinho sobre as suas expectativas, né, sobre os seus projetos, se tem alguma novidade também, e convidar o pessoal, né, fazer o marketing aí da comunidade. A gente vai passar um vídeo daqui a pouquinho também. Sim. Então, eu tenho, esse ano 2024, eu tenho me dedicado muito aos estudos, quero fazer muitos cursos, pretendo futuramente fazer uma mentoria, trabalhar também na área da codependência, que a codependência é voltada para a família, né? A família não faz uso, mas ela sofre tanto quanto o dependente. Reflete muito, né? Reflete muito. Então, estamos aí trabalhando num projeto para as famílias, trabalhar com a codependência, né? Projeto Resgatados por Jesus está de portas abertas, se alguém precisar aí, entre em contato com a gente. Projeto Resgatados por Jesus, comunidade terapêutica que fez aí esse meio de campo aí para mim estar podendo fazer meu tratamento e estar hoje aqui. Pretendo em breve fazer uma faculdade na área de psicologia e cada vez mais me aperfeiçoar nessa área, né? Cada vez mais estar buscando conhecimento e movimentar mais agora as minhas redes sociais, né? Que eu tinha dado uma parada, mas algumas pessoas pedem, volta com os vídeos. E aí TikTok, Instagram, a gente está movimentando aí e mergulhar de cabeça aí nesse campo que é tão pouco explanado, né? Algo que, infelizmente, tem pouco espaço para se falar. E agradeço também por esse espaço que foi aberto aí, para a gente estar falando um pouco sobre dependência química. Imagina, eu que agradeço. Foi muito esclarecedor também, porque muitas pessoas passam por isso, né? Sim. Famílias também, e às vezes fica perdida, não sabe como fazer. Aproveitando também, pode deixar suas redes sociais, né? Para o pessoal também que tiver interesse, né? Em saber mais sobre isso. Sim. Jonathan vai estar instruindo aí, pessoal. Sim, redes sociais, Instagram é Jonathan Bento, tá bom? Trabalho com o Instagram e também com o TikTok. TikTok também está lá, Jonathan Bento. Entra lá que tem bastante coisas sobre dependência química. E vai ter muito mais, em nome de Jesus. Amém. Agora, para finalizar, né? Você já entregou muito aqui pra gente, mas agora é um momento de pregação, Jonathan Bento. Uma mensagem para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Amém. O livro de Neemias veio... Agora, não tinha preparado nada disso. Mas o livro de Neemias, a história, quando a gente lê o livro de Neemias, conta a história da restauração do muro, né? E Neemias, quando a gente vai vendo a história, Neemias ele estava servindo a um rei estrangeiro, só que ele sente uma empatia tão grande pelo seu povo e Deus prepara o caminho para que ele voltasse e construísse os muros, né? E por que reconstruir os muros? Porque Esdras já tinha reedificado o templo. Só que acontece, as pessoas de fora vinham oferecer sacrifício e não respeitavam o povo de Deus. Eles vinham, saqueavam o povo de Deus. Então o povo de Deus estava cativo, enquanto não tinha muro. Então Deus levanta Neemias, para Neemias ir de volta,
com autorização, lógico, porque toda autoridade é de Deus, né? A gente devemos obedecer às nossas autoridades, então ele pede permissão para o rei, não vai em desobediência, ele vai e reconstrói os muros novamente. E ele diz que é importante tapar as brechas. Então isso é muito forte para as nossas vidas. É necessário nós taparmos as brechas, porque enquanto os muros não forem reedificados, a gente vai sofrer ataques do inimigo. O inimigo vai vir, vai roubar o que é mais precioso da gente e levar embora. A gente vai plantar, ele vai vir, vai arrancar e levar embora. Mas antes de construir, o mais interessante é que Neemias, ele volta e ele vê o muro em entulhos. E não se constrói nada em cima de entulho. Primeiro a gente tem que limpar a sujeira. E tem muita gente querendo construir o muro em cima da sujeira. Então é necessário, primeiro, limpar o entulho. O entulho, muitas vezes, reflete a lembrança do que foi. O entulho, quando Neemias olha aquele entulho, o faz lembrar da glória do muro anterior. Só que esse muro já não existe mais. Existem coisas na nossa vida que não vão mais voltar. Então é necessário arrancar essas coisas, limpar o espaço para novas coisas serem construídas. E aí sim, o povo poder plantar, poder colher, poder oferecer seu sacrifício a Deus, poder cultuar a Deus em paz. Porque o muro está fechado, as brechas estão fechadas. E uma cidade bem cercada dificulta muito para o inimigo entrar. Ele pode até tentar, mas quando ele vir, e um detalhe, enquanto o povo edificava o muro, ele estava com a espada na outra mão. Ou seja, constrói o muro, mas esteja preparado para a guerra. Lá, foi uma mini pregação Uma mesmo mini pregação. agora. E foi, isso aqui não tinha nada combinado. Veio na hora Tá que você vendo? falou. O Espírito Santo usa. Amém. Que legal, Amém. que legal. Antes da gente finalizar, de eu fechar aqui, eu queria que a produção colocasse também o vídeo, né? Mostrando um pouquinho, Sim. né, como que é a comunidade terapêutica, é isso? Comunidade terapêutica Resgatados por Jesus. Isso aí. Roda aí, produção, por favor. Bem-vindos à comunidade terapêutica Resgatados por Jesus, onde a recuperação de dependentes químicos é nossa maior prioridade. Há mais de 10 anos, nossa equipe multidisciplinar tem atuado no tratamento para dependentes químicos, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que buscam uma vida livre das drogas. Nosso time é composto por psicólogo, terapeutas e preparador físico, que trabalham em conjunto para garantir o melhor tratamento possível para nossos pacientes. Além disso, contamos com um amplo espaço de área verde, barbearia, biblioteca, espaço para jogos recreativos e atividades físicas. Tudo isso para proporcionar um ambiente agradável e confortável para nossos pacientes. Contamos com 5 refeições diárias, preparadas com muito carinho e cuidado, para que nossos pacientes possam se alimentar de forma saudável e equilibrada. Além disso, nossos quartos são confortáveis e aconchegantes, proporcionando um ambiente propício para o descanso e a recuperação. Temos também uma sala de vídeo, onde nossos pacientes podem assistir a filmes e documentários educativos sobre os perigos das drogas e a importância da recuperação. E um refeitório espaçoso, onde todos podem se reunir para as refeições e confraternizar. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados e experientes trabalha incansavelmente para ajudar nossos pacientes a superar as dificuldades e os desafios do processo de recuperação. Oferecemos terapias individuais e em grupo, atividades físicas e recreativas, e todo o suporte necessário para que nossos pacientes possam se sentir seguros e confiantes em sua jornada de recuperação. Aqui, na comunidade terapêutica Resgatados por Jesus, acreditamos que todos merecem uma segunda chance. E estamos aqui para ajudar aqueles que desejam mudar de vida e construir um futuro melhor. Obrigado por assistir a esse vídeo e conhecer um pouco mais sobre a comunidade terapêutica Resgatados por Jesus. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda para superar a dependência química, não hesite em nos contatar. Estamos sempre prontos para ajudar. Muito bem, muito bem. Adorei, ó. Pô, tá vendo? É uma casa mesmo ali, né? Onde as pessoas podem buscar esse refúgio, né? Essa ajuda. Então, você que está precisando ou conhece alguém, entre em contato também, né? Tanto com o Jonathan ou diretamente. Tem também o Instagram deles? Tem o Instagram, CT Resgatados por Jesus. Entro lá no Instagram, Facebook também. Dá uma olhada no nosso trabalho lá. E lá a gente coloca as fotos, vídeos. E aí todo dia nos stories nós posta diariamente as atividades.
Ela é uma bênção de Deus. Que legal, que legal. Jonathan, eu já quero agradecer demais, né, pela Eu que sua agradeço. participação, obrigada pelo seu Amém. tempo, sua disponibilidade, por tudo que você entregou aqui, né, porque é Amém. um assunto muito relevante e as pessoas precisam também aceitar a realidade que isso acontece todos os dias, né, dentro Sim. das casas, das famílias. E você trouxe aqui, né, foi bem esclarecedor e eu desejo, né, muito sucesso para você, Amém, que você obrigado. continue aí, né, firme e forte também, né, até Jesus voltar, Sim, sem sim. recaídas em nome Com de Jesus. certeza. Em nome de Jesus. E alcançando muitas vidas também, né? Porque o que Sim. você tem também é um chamado de Deus, É. né? Então é importante você também estar, né, com a cabeça fixada nisso, Sim. que é algo que Deus te usa também para resgatar outras vidas. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Vanessa, por esse espaço, como eu disse. Infelizmente, ainda a dependência química é um tabu ainda. Muitas pessoas não querem falar sobre o assunto. Muitas pessoas também se sentem envergonhadas em falar no assunto e acaba deixando o espaço muito escasso, né? Então, eu agradeço aí por essa oportunidade que você nos cedeu, a TV Barueri, que abriu essa oportunidade para a gente estar falando aí um pouco sobre algo que é tão importante ser debatido hoje, né, que é a dependência química, o tratamento de dependentes químicos. Muito se fala sobre abusos em clínicas, né, mas felizmente não é em todo lugar. Sim. Assim como existem outras profissões, pessoas que são ruins, também comunidade terapêutica, existem algumas que infelizmente queimam a imagem. Sim. Mas, para a glória de Deus, existem lugares humanizados. Então, deixa esse recado para as famílias que querem buscar internação para o seu familiar. Pesquisa, vai no lugar, conhece o lugar, pergunta, procura saber, procura informações. Não deixa seu familiar em qualquer lugar jogado. É o seu familiar, é um ser humano. Não Então, podemos assim, desistir das pessoas. Né? Exatamente. Então, agradeço por mostrar esse lado aí da luta da dependência química. Que legal, foi um prazer recebê-lo. As portas Prazer aqui todo estarão sempre abertas, viu? Amém. Pode voltar quando quiser, Amém. tá bom? Pode deixar que eu volto sim. Muito obrigada pela participação, Eu que viu? agradeço. Deus abençoe. Amém. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Siga as nossas páginas também, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e não esqueça que Ele é incomparavelmente lindo. Obrigada, João.